Hey guys, my name is Sam. The service is about to begin, but right before I just have some announcements to make. So first of all, we can still worship through offerings, and we can do that by e-transferring to Ottawa Seed Church at outlook.com. Also, we have collision meetings for the young people every Wednesday and Friday at 10 a.m. And finally, we have small groups, but now we're back together so we can see each other, and that happens every Friday at 7:30 p.m. See you guys. Good morning, church. Today we are here to invite all the kids to the kids meeting every Saturday at 11 a.m. Good morning, church. Another Sunday, and we're here to worship the Lord together as one body in the same spirit. Amen. So let's open our hearts and let's worship our King, our beautiful King, the one that rose from the grave, the one that comes, the one that is the light in the darkness, the one that opened the
Good morning, my brothers and sisters. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Good morning, Ottawa. Good morning, Canada. Bom dia, Ottawa. Bom dia, Canadá. And of course, I'd like to say good morning for my beautiful nation, Brazil. E eu também gostaria de dizer bom dia para a minha nação bonita brasileira. And today is a new day. E hoje é um novo dia. I believe with all my heart Eu acredito com todo o meu coração that my God has a beautiful plans for our lives today. que meu Deus tem ótimos planos para Do you para believe in hoje. this? Você acredita nisso? And how about you, Kemal? Eu acredito. I hope that you had a good week. Eu espero que você tenha tido uma boa semana. But if you didn't have, Mas se você não teve, next week próxima semana you'll be better. vai ser melhor. Believe with me that we have in the presence of God grace for our lives. Acredite comigo que nós temos a perdão? We have grace in the presence of God for Nós our lives. temos graça na presença de Deus para as nossas vidas. Believe with me that we can take possession of this portion of grace. Acredite comigo que nós possamos ter posse dessa graça. And this portion of grace, it's enough for us to live E well. que essa porção de graça é o suficiente para nós vivermos bem. Today I have an important message for your heart. Hoje eu tenho uma mensagem muito importante para o seu coração. I'd like to talk with you about the Church of God. Eu gostaria de falar com você sobre a Igreja de Deus. The style of life that you need to have in this world. O estilo de vida que nós temos que ter nesse mundo. The way that you need to walk here in this land. O jeito que a gente tem que caminhar aqui nessa terra. Come with me. Venha comigo. Open your heart. Abra o seu coração. Take your Bible Pegue sua Bíblia. and take your cup of coffee. Pegue seu copo de café. Call your family. Chame sua família. Because I know that my God, He will talk with you about this important subject. Porque eu sei que o meu Deus vai falar com você sobre essa matéria importante. Open your Bible with me in Acts chapter 2, verse 40 until 47. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, versículo 40 ao 47. First I read in English, and then Kemuel, he'll read in Portuguese. Eu vou ler, ele vai ler em inglês e eu vou ler em português. Let's go there. With many other words, he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and prayer. Everyone was filled with fear at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, Yes. e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Praise the Lord. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre a todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa e em casa tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Wow. Let's talk a little bit about the way that the church lived in that time. Vamos falar um pouco sobre o jeito que a igreja vivia naquele tempo. The church of Jesus Christ. A igreja de Jesus Cristo. The church that promoted in that time a strong revolution. A igreja que promoveu uma grande revolução Let me naquele tell you tempo. something. Deixa eu te contar algo. I'd like to live the way that the church of Jesus lived in that time. Eu quero te contar o jeito que a igreja vivia, a igreja de Jesus vivia naquele tempo. And I believe in my heart that God has for our lives the same portion, the same power for our lives, for this His church today. E eu acredito que Jesus, ele tem a mesma porção, o mesmo poder daquele tempo para To give to the church today. para dar para a igreja hoje. Yes. After the resurrection of Jesus, the disciples went to the upper room. Depois da ressurreição, os discípulos eles foram para o quarto acima, o quarto superior. Upper room. I think it's like a place to pray together. Eu acho que o quarto superior, ele é um lugar de oração. Yes. In some versions in Portuguese say cenáculo. Que seria o cenáculo. And they waited about 10 days. E eles esperaram cerca de 10 dias. After that, the Holy Spirit was poured out on all of them, and they were filled with the Holy E Spirit. depois daquilo, o Espírito Santo ele foi derramado sobre tudo aquilo. And that day was a celebration of Pentecost. E aquele dia era a celebração do Pentecoste. And there were people from all of the world gathering in Jerusalem. E lá tinha pessoas de todo mundo em comunhão em Jerusalém. And after the outpouring of the Holy Spirit, E depois do derramamento do Espírito Santo, hallelujah, Peter preached a powerful message. Pedro ministrou uma mensagem poderosa. And after Peter's message, they began to ask, E depois da mensagem de Pedro, eles começaram a perguntar: what do you do? O que a gente faz? What is needed to receive? What we need to do to receive this kind of manifestation? O que a gente precisa fazer para receber esse tipo de manifestação? And in face of those questions, E com aquelas questões, Peter shows them the path we must follow to enter in the kingdom of God. Pedro mostrou o caminho que a gente tem que seguir para entrar no reino de Deus. And of course, to enjoy the blessings and favor of the Lord. E claro, né, para aproveitar as bênçãos e o favor de Deus. Peter talks Senhor. about the importance of repentance. Pedro fala sobre a importância de arrependimento. Repentance, Arrependimento, conversion, a conversão and baptism. e batismo. And on that day, almost 3,000 were converted. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram Yes. batizadas. And they were baptized and become new creatures in Christ Jesus. E eles foram batizados e se tornaram novas criaturas em nome de Jesus. Repentance means Arrependimento significa turning away from sin and changing direction. desviando-se do pecado e mudança de direção. When you come to the presence of Jesus, Quando você vem para a presença de Jesus, we need to change nós precisamos mudar our attitudes, nossas atitudes, change completely. mudar completamente. And the Bible says that they were baptized. E a Bíblia fala que eles foram batizados também. Baptisms identify us with Christ O batismo ele nos identifica com Cristo and the community of Christians. e a comunidade de cristãos. Baptism is also a condition of discipleship and faith. Batismo também é uma condição de discipulado e de And faith. e fé. Yes. And do you remember Jesus was baptized? E você lembra, Jesus ele foi batizado.
his disciples were baptized. Os discípulos dele foram batizados. And of course, E também, everyone who wants to walk with Jesus must accept the baptism. e todo mundo que quer andar com Deus precisa aceitar o batismo. When they asked Peter about that, Quando eles perguntaram a Pedro sobre isso, Peter answered this way. Pedro respondeu desse jeito. We can see this answer in Acts chapter 2 and verse 38. Nós podemos ver esse jeito em Atos 2, versículo 38. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." E em português, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Wow! Hallelujah! Aleluia! Repentance produces in me Arrependimento produz em mim opportunity to receive the gifts from the presence of God. a oportunidade de receber os dons do Espírito Santo. Repentance produces in me Arrependimento produz em mim forgiveness for my sins. o perdão pelos meus pecados. And repentance allow me to establish connection with Jesus. E arrependimento me permite estabelecer conexão com Jesus. Let's continue here. E vamos continuar aqui. So, the disciples, they received from Jesus Os discípulos, eles recebiam de Jesus all principles that Jesus received from the presence of God. e eles recebiam os princípios que Jesus recebia da presença de Deus. And now these new Christians, E agora esses novos cristãos, they were baptized eles eram batizados and became part of the body of Christ. e se tornaram parte do corpo de Cristo. I have a question for you. E eu tenho uma pergunta para você. And how should the church Christ live? E como a igreja de Cristo deveria viver? What should the attitudes of these new Christians be? Qual deveria ser as atitudes desses novos cristãos? Interesting. Interessante. We need to think more about this question here. A gente precisa pensar mais sobre essa questão aqui. So the Bible says Peter then started teaching how their lifestyle should be. E então a Bíblia fala que Pedro começou a ensinar como o estilo de vida deles deveriam ser. Yes. Sim. And what fundamentals they should live this new life. E com quais fundamentos eles deveriam viver essa nova vida? So think with me. Então, pensa comigo. The church of Jesus was established on the foundation of the apostles. Então, pensa comigo. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida com os fundamentos dos apóstolos. The church at the beginning lived according to the foundations of the apostles. A igreja no começo ela vivia de acordo com os fundamentos dos apóstolos. And the church in our day cannot E a igreja no nosso dia não pode abandon these foundations. abandonar esses fundamentos. Let me repeat for you again. Deixa eu repetir para você de The novo. church in our day cannot abandon these foundations. A igreja no nosso dia não pode abandonar esses fundamentos. My questions for you and for me is, A minha pergunta para você e para mim é: has the church in our day observed and lived on the foundation of the apostles? a igreja de hoje tem observado e vivido os fundamentos dos apóstolos? One more question just to clarify this idea here. Mais uma pergunta para clarear essa ideia. Have we practiced the foundations on which the church of Jesus was built? Será que a gente tem praticado os fundamentos onde a igreja de Jesus foi construída? Yes. Listen me. Me escute. I know that we are living a tough time. Eu sei que a gente tem vivido tempos difíceis, But let me share with you my idea. mas deixa eu compartilhar com você a minha ideia. Let me share with you my faith.
Deixa eu compartilhar com você a minha fé. Let me share with you my point of view about the situation that we are living today. Deixa eu compartilhar meu ponto de vista que a gente tem vivido de hoje. A pandemic cannot prevent us from leaving the foundation of the Christian church. A pandemia ela não pode nos prever de viver, não pode nos prevenir de viver No, I think the pandemic cannot stop us. a pandemia não pode nos parar de ver esses fundamentos. Yes, even though we are separated Mesmo que nós estamos separados and even distant, e em distância, we need to practice the fundamentals of the apostolic church. nós precisamos praticar os fundamentos da Igreja Apostólica. Oops. Okay. And let me tell you now the fundamentals that they practiced. E deixa eu te falar agora os fundamentos que eles praticavam. Are you prepared? Você está preparado? Are you prepared? Está preparado? Put these foundations in your heart. Coloque esses fundamentos no seu coração. Take note of these words that I released for you this morning. Faça notas dessas coisas que eu vou te falar. And I'd like to challenge you. E eu gostaria de te desafiar. Live these principles. Viva esses princípios. First, Primeiro, they persevered in the doctrine of the apostles. eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doctrine of the apostles. As doutrinas dos apóstolos. Perseverance. Perseverança. Perseverance is not giving up. A perseverança, ela é não desistir. It is persistence and tenacity. É persistência e tenacidade. Yes, thank you, Kemuel. The effort required to do something and keep doing it till the end. O esforço de continuar fazendo e não desistir até o fim, Even if it's hard. mesmo que seja difícil. Perseverance, originally, perseverance comes from the Latin perseverantia, Perseverança originalmente vem do latim perseverantia and means to abide by something strictly or durable or consistent. e significa to abide, To abide, to remain. de continuar em algo certo, algo Durable and consistent. durável e consistente. Yes. Jesus built the entire apostolic basis of his disciples. Jesus construiu a base apostólica com seus discípulos. And everything they knew, they learned from Jesus. Tudo que os apóstolos sabiam, eles aprenderam de Jesus. And now the disciples are transmitting the new Christians what they have learned. E agora os discípulos eles estavam passando para os novos cristãos. Let me give you more example. Deixa eu te dar mais um exemplo. The disciples of Jesus learned with him about God's goodness, Os discípulos eles aprenderam com Jesus sobre a bondade de Deus, holiness, a santidade, and forgiveness, perdão, resurrection, ressurreição, eternal life, vida eterna, the second come of Christ. a segunda vinda de Jesus, Do de you believe, Cristo. do you believe that Jesus will come again? Você acredita que Jesus vai vir de novo? Do you believe that Jesus will come again to this world? Você acredita que Jesus vai vir de novo para esse mundo? Do you believe that Jesus, when he will come again, he will take us to live forever with him? Você acredita que quando Jesus vier, ele vai nos levar junto com ele para vivermos sempre? It's true. É verdade. We can see in the Bible. Nós podemos ver aqui na Bíblia. This foundation was a foundation of the church in the beginning. Essa fundação era uma fundação da igreja lá no começo. And Jesus taught them all of these things. E Jesus ele ensinou todas essas coisas. Everything they learned, they were transmitting to the new converts. E tudo que eles aprenderam, eles estavam passando para os novos convertidos. Hallelujah. Aleluia. We need to believe in these principles. Nós precisamos acreditar nesses Let me novos give you the second princípios. point. Deixa eu te dar o segundo ponto. They persevered in prayers. Eles perseveravam em oração.
prayers was the basis of Jesus' ministerial life. Oração era a base da vida ministerial de Jesus. Jesus taught about the importance of prayer for his disciples. Jesus ele ensinou a importância da oração para os seus discípulos. And the same way the disciple of Jesus passed this principle for the new converts. E do mesmo jeito os discípulos passaram para os novos convertidos. And so when I look for these important principles, E quando eu olho para esses novos esses princípios, in my heart I ask God. e no meu coração eu pergunto para Deus. I ask God. Eu pergunto para Deus. God, please help me to live this way. Deus, me ajuda a viver dessa maneira. Because I know these principles, they are foundations for our lives. Porque eu acredito que esses princípios, eles são fundações para as nossas These vidas. principles, they help us to keep our lives in the presence of God. Esses princípios, eles nos ajudam a continuar com as nossas vidas And they na are presença de Deus. And they are so healthy for our spiritual life. E eles são tão saudáveis para a nossa vida espiritual. And as well, they are healthy for our families. E também eles são saudáveis para as nossas And famílias. of course, for our relationships. E com certeza também para nosso relacionamento. We need to ask God, Nós precisamos perguntar para Deus. help me to practice these Me principles. ajude a praticar esses princípios. For example, prayer. Como, por exemplo, oração. Hallelujah, prayer is so important. Aleluia! Oração é tão importante. But today we have a lot of Christians that they do not practice prayer. Mas hoje em dia nós temos cristãos que não praticam a oração. They have a time for a lot of things. Eles têm tempo para muitas coisas. But they don't have time to go to the presence of God. Mas eles não têm tempo para ir na presença de Deus. They don't have time to spend in the presence of God. Eles não têm tempo para gastar na presença de Deus. Listen me. Me escute. This foundation is important foundation for our lives. Essa fundação é uma fundação importante para as nossas vidas. And why? E por quê? Because Jesus practiced these principles. Porque Jesus praticava esses princípios. The disciple of Jesus, they practiced. Os princípios de Jesus praticavam. And the disciple of Jesus, they taught the new converts, the new Christian, these principles. E eles e os discípulos, eles ensinaram para os novos cristãos, para os novos convertidos. Come with me here in Mark chapter 1, verse 35. E venha comigo aqui para Marcos no capítulo 1, versículo 35. The Bible says this way, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left their house, and went off to a solitary place where he played. E a Bíblia fala, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. He prayed. Ele orou. Jesus had in his life this principle. Jesus, ele tinha esse princípio na sua vida. And I know that this principle was so important in Jesus' life. E eu tenho certeza, eu sei que esse princípio era muito importante para a vida de And Jesus. because this principle, he won a lot of battles. E por causa desse princípio, ele venceu muitas batalhas. Do you want to overcome some battles that you have today? Você quer superar algumas batalhas que você tem hoje? Problems? Problemas? I don't know the kind of problem that you have. Eu não sei o tipo de problema que você tem, But I believe in my heart and I know in my heart mas eu acredito e eu sei no meu coração that these fundamentals, que esses fundamentos, they are enough to help you in this eles situation. são suficientes para te ajudar nessa situação. And stay here with me. Let me give you one more verse about this point E here. fica aqui comigo, eu vou te dar mais um exemplo sobre isso aqui. In Luke chapter 18 and verse 1, Em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, again we see the Bible saying this way. de novo a gente vê a Bíblia falando desse jeito. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray
and not give up. E a Bíblia fala assim, ó, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Oh my Jesus. Ó meu Jesus! Hallelujah. Aleluia! So listen me. Então me escute, The importance of this principle here. a importância desses princípios aqui. So Jesus showed them Jesus mostrou para eles the importance a importância of this principle. desse princípio. They should always pray Eles deveriam sempre orar and not give up. e não esmorecer. They should always pray Eles deveriam sempre orar and not give up. e não esmorecer, não desistir. Tell me, Diga-me, do you have a time to pray? você tem tempo para orar? Don't answer for me. Não me responda. Answer for yourselves. Se responda para você mesmo. Do you have a time to pray? Você tem um tempo para orar? If you don't have, Se você não tem, maybe today talvez hoje or tomorrow, ou amanhã, take some time, tire um tempo, spend some time gaste um tempo in the presence of God. na presença de Deus. Point number 3. Ponto número 3. Are you here with me? Você está aqui comigo? Are you here with me? Você está aqui Stay comigo? here. Então fique aqui. I have more point that I'd like to share with you. Eu tenho mais uns pontos que eu gostaria de compartilhar com você. Point number 3. Ponto número 3. They persevered in breaking the bread Eles perseveravam em partir o pão or in the communion of the body of Christ. ou na comunhão do corpo de Cristo. The early church was a church that practiced the communion of the body A igreja, of Christ. a igreja primitiva era uma igreja que praticava a comunhão do corpo de Cristo. And through that prophetic act, the church prophesied. E através desse ato profético, a igreja profetizava. I am a part of Jesus. Eu sou uma parte de Jesus. I am a part of the death and the resurrection of Jesus. Eu sou parte da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus. Oh, wow. Because Wow. through the communion table, Porque através da mesa de comunhão, they were prophesying. eles estavam profetizando. I have the life of Jesus in me. Eu tenho a vida de Jesus em mim. I am in Jesus. Eu estou em Jesus. And Jesus lives in E me. Jesus mora em mim. Do you understand the importance of this principle here? Você entende a importância desse princípio The aqui? communion table, A mesa de comunhão, to participate de the participar, communion of the body of Christ. a comunhão do corpo de Cristo. But today you have people saying in many places Mas hoje a gente vê muitas pessoas falando em muitos lugares, that this principle is not important. esse princípio não é importante. But we see here in the Bible, Mas a gente vê aqui na Bíblia, this principle was like a colonnade in the church in the beginning. esse princípio era como uma coluna na igreja lá no começo. As a church of Christ today, Como igreja de Cristo, hoje, we need to continue to practice. nós this precisamos continuar praticando. principle. Do you understand me? Você me entende? Oh, come on, stay here. Vamos lá, fique aqui comigo. Let me give you point number 4. Deixa eu te falar o ponto número 4. Everyone had the fear of God. Todo mundo tinha o temor de Deus. Everyone had the fear of God. Todo mundo tinha o temor de Deus. The fear of God in their heart was not something scary, O temor que eles tinham de Deus não era algo assustador, but it was respect and reverence for the Lord's presence. mas era respeito e reverência para a presença do Senhor. So I am in prayer in this day. Eu estou em oração nesse dia. God, Hoje. please, in Jesus' name, Deus, em nome de Jesus, bring upon your church traga sobre a sua igreja the fear of God, o temor de the Deus, fear for the presence of God. o temor da presença de Deus. And why? E por quê? Come with me. Venha comigo. In Acts chapter 2 and verse 43. Em Atos, no capítulo 2, versículo 43, Look this here. olha aqui, The Bible says this way. a Bíblia fala assim, And fear came upon every soul. you finish? Yeah. No, I'm sorry. Again, Camille. And fear came upon every soul, and many wonders of signs were done through the apostles.
E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. What does this verse mean? E o que esse verso significa? What does this statement mean? O que esse Pensamento. pensamento? And because there was a lot of fear of God upon them, E porque tinha muito temor sobre eles, there was also many signs and wonders. tinha muitos sinais e maravilhas. Let's try to interpret this person here. Vamos tentar interpretar essa If you pessoa. have a fear of God in our hearts, Se nós temos temor de Deus no nossos if you have a corações, respect and reverence for the presence of God, se você tem respeito e reverência na and presença if de you Deus, if we obey the words of God, e se nós obedecemos a palavra do Senhor, we're gonna see nós vamos ver miracles, milagres, wonders, maravilhas and that great manifestation, the God in our midst. e uma grande manifestação de Deus no nosso meio. Do you want to see the manifestation of God in your life? Você quer ver a manifestação de Deus na sua Do you vida? want to see miracle in your church? Você quer ver milagres na sua igreja? Pastor, are you with me this morning? Pastor, você está aqui comigo? You are in front of your church? Você está aí na frente de uma igreja? You are a leader in the God's church? Você é um líder na igreja de Deus? And do you want to see the miracles of God? E você quer ver milagres de Deus? Come with me. Venha comigo. Come with me. Venha comigo. Let's put this principle in practice. Vamos colocar esse princípio em prática. Fear, Temor, reverence, reverência, respect respeito for the presence of God. pela presença de Deus. And they need to fulfill the words of God. Nós precisamos preencher a presença de Deus. Fulfill the commandments of Jesus. Preencher os comandos de Deus. Hallelujah. Jesus. They saw all this miracle in that time Eles viram todos esses milagres naquele tempo. because in their heart, Porque no coração deles, there were tinha fear of God, temor de Deus, reverence, reverência respect. e respeito. Come with me. Venha comigo. Point number 5. Ponto número 5. They persevered in unity. Eles perseveravam em unidade. Unity. Unidade. Let me just give this point for you, and because the time, I'd like to go directly to the last point. E deixa eu só te dar uns pontos aqui, porque por causa do tempo, daí a gente vai direto para o último ponto. And next Sunday, I'll continue to preach this message. E no próximo domingo eu continuo ministrando essa mensagem. And next Sunday, I'll talk with you about they persevered in unity. E no próximo culto eu vou falar sobre que eles perseveravam em unidade. And point number 6, they lived as a family, helping each other. E o ponto número 6, que eles viviam como família e Yes. e each other. ajudavam uns aos outros. And let me finish with point number 7. E deixa eu terminar aqui com o ponto número 7. They were committed and intentional. Eles eram intencionais e eles eram comprometidos. Yes, thank you very much, Kemal. Sim, muito obrigado. There is no doubt that God is a God committed to us. Não há nenhuma dúvida que Deus ele é um Deus comprometido conosco. Because when we look at everything He did, Porque quando a gente olha para tudo que ele fez, it brings this certainty. traz a certeza. And I believe that in the same way, we must be committed to God. E eu acredito que do mesmo jeito nós precisamos ser comprometidos com Deus. Hallelujah. Aleluia. But unfortunately, Mas infelizmente, oh Jesus, unfortunately, oh Jesus, infelizmente, in our day we see people committed to many things nos nossos dias a gente vê pessoas comprometidas com muitas coisas and many tasks. e em muitas tarefas. And many of these people are not committed to the house of God. E muitas dessas pessoas não estão comprometidas com a casa de Deus. They are not committed to the kingdom of God. Eles não estão comprometidos com o reino de Deus. And they are not committed to responsibilities of the kingdom of God. E eles não estão comprometidos com as responsabilidades do reino de Deus. Remember, we need to be committed and intentional. Lembre-se, nós precisamos ser comprometidos e intencionais. What does this mean, intentional?
Mas o que que isso significa intencional? Let me give you 2 examples. Deixa eu te dar 2 exemplos. I think I preached about this point here 2 or 3 Sundays ago. Eu acho que eu falei sobre esse ponto, ministrei 2 domingos atrás. But let me give you this note here. Mas deixa eu te dar essa nota To aqui, be intentional. de ser intencional. When you get up in the morning and have your breakfast, Quando você se levanta e tem o seu café da manhã, and then you go to your job, e aí você vai para o seu trabalho, you are being intentional. você está sendo intencional. Another example. Outro exemplo. When you go to the supermarket to buy food for your home, Quando você vai para o supermercado comprar comida para a sua casa, maybe some chocolate for your children, talvez chocolate para suas crianças, you are being intentional. você está sendo intencional. And listen me, E me escute, today is not different. hoje não é diferente. We need to be intentional in our relationship with God. Nós precisamos ser intencional com a nossa relação com Deus. This way, Desse jeito. seeking God has to be part of the things we do intentionally. Buscar a Deus tem que ser parte das coisas que a gente faz intencionalmente. Do you understand me? Você me entende? Listen me. Me escuta. We need to be committed Nós precisamos ser comprometidos to the things of the kingdom of God. para as coisas do reino de Deus. I'm gonna finish in this message. E eu vou finalizar essa mensagem. Can I tell you the truth? Posso te falar a verdade? Yes or no? Sim ou não? If you are saying yes for me, I will continue. Se você está falando sim para mim, eu vou continuar. If you are telling me no, I will stop here. Se você está falando não, eu vou parar aqui. Let me try to guess. Deixa eu tentar adivinhar. Are you saying yes for me and Kemuel? Você tá falando sim para mim e pro pastor Luiz? For me and Kemuel? Para mim e pro Kemuel? I will continue. Eu vou continuar. No offense. Sem ofensas. One more time, no offense. Sem ofensas. Let me give you this note here. Deixa eu te dar essa nota aqui. If baptism is not important to you, Se o batismo não é importante para você, if fellowship is not important to you, se comunhão não é importante para você, if prayer life is not important to you, se vida de oração não é importante para você, if fellowship with one another is also not important to you, se comunhão com um ou outro não é importante para você também, if to participate in celebrations with the body of Christ is not important for you, se a participação de celebrações com o corpo de Cristo não é I'm so importante sorry para to você, tell you, eu me desculpa de te dizer, no offense, sem ofensas, you are not a part of the body of Christ. você não é parte do corpo de Cristo. Pastor, what are you saying, Pastor? Pastor, calma, o que você está falando? Exactly what you are hearing. Exatamente o que você está ouvindo. If these things are not important to you, Se essas coisas não são importantes para você, and you do not force yourself to live these principles, e você não força você a viver esses princípios, no offense, sem ofensas, you are not a part of the church. você não é parte da igreja. Pastor, are you pointing your finger at me? Pastor, você está apontando seu dedo para mim? Are you judging me? Você está me julgando? No. Não. I'm just saying as a father. Eu só estou falando como um pai. I'm just saying what you have to do to be part of the body of Eu Christ. só estou falando o que você tem que fazer para ser parte do corpo de I can't Cristo. imagine my body living separately. Eu não consigo imaginar meu corpo vivendo separadamente. I can't imagine my legs living apart from my body. Eu não consigo imaginar minhas pernas vivendo separado do meu corpo. I can't imagine my arms living apart from my body. Eu não consigo imaginar meus braços vivendo separados do meu corpo. I can't imagine my head living separated and isolated from my body. Eu não consigo imaginar minha cabeça vivendo separado e isolado do meu corpo. I know. Eu sei. That you are in a difficult time these days. Que a gente está em tempos difíceis esses dias. But we need to be church of Christ. Mas você precisa ser igreja de Cristo. Church that walk and lives in unity.
igreja que anda e caminha em unidade. We are the body of Christ. Nós somos o corpo de Do Cristo. you understand me? Você me entende? If you are body of Christ, Se você é corpo de if Cristo, you are church of Jesus, se você é igreja de if Jesus, you are people of God, se você é pessoa de Deus, we need to practice all of these principles. nós precisamos praticar todos esses We need princípios. to bring these principles in our day, Nós precisamos trazer esses in princípios no our nosso personal dia, life, nossa vida in pessoal, our family, na nossa família, in our relationship na with nossa each relação other. com um ao outro. Because this is a church of God. Porque isso é igreja de Deus. This is a church of God. Isso é igreja de Deus. Do you know what I mean? Você sabe o que eu tô falando? Wow. Uau. I will continue next Sunday. Eu vou continuar no próximo domingo. But I'd like to pray with you. Mas eu gostaria de orar com você. My call in this morning is different call. Meu chamado nessa manhã é um chamado diferente. I'd like to call with you. Eu gostaria de chamar com você. I'm sorry. I'd like to pray with you. Eu gostaria de orar com você. You, father, Você, pai, mother, mãe, teenagers, adolescentes, young adult, jovem and even children. e até mesmo crianças. Let's pray together. Vamos orar juntos. Just one point. Mas um ponto só. God, help us to be your church. Deus, nos ajude a ser a sua igreja. God, help us to leave the foundation the foundation of the church that we can see in Deus, the Bible. nos ajude a viver o fundamento da igreja que nós podemos ver. As we can see in book of Acts. Como nós podemos ver no livro de Atos. They live it this way. Eles viviam desse jeito. It's an important recommendation and key for the church of Jesus today. É uma importante recomendação para a igreja nos dias de hoje. Let's pray. Vamos orar. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Father, I lift up my voice in this morning. Deus, eu levanto minha voz nessa manhã. Help us Pai. to live the Christian's life as we can see in the Bible. Nos ajude a viver a vida cristã que nós podemos ver na Bíblia. Help us to live this kind of lifestyle that the church lived in the beginning. Nos ajude a viver esse estilo de vida que nós podemos ver que eles viviam. Today we are living a tough time, God, I know. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, eu sei. But help us to bring the principles from your hearts for our lives today. Mas nos ajude a trazer os princípios para as nossas vidas que nós podemos ver hoje. Because I know that his principles, they are able to help us in every single difficult situation. Porque eu sei que esses princípios, eles podem... They are able to help us Eles podem nos ajudar nessa situação in this difícil. difficult time that we're living. Nessa situação difícil que a gente está vivendo. Father, through the Holy Spirit, speak to us. Pai, através do Espírito Santo, fale Father, conosco. through the Holy Spirit, speak to us. Pai, através do Espírito Santo, fale conosco. And help us to live the principle of your words. E nos ajude a viver o princípio da sua palavra. I ask you, God, in Jesus' Eu name. te peço, Deus, em nome de Jesus. Amen. Amém. God bless you Deus te abençoe. and have a wonderful Sunday. E tenha um ótimo domingo. Next Sunday, Próximo domingo, I will continue to preach about this. Word. vou continuar ministrando sobre isso. Amen. Amém. Thank you, Kemal, Muito obrigado. my Kemal. dear son. Meu querido filho. Hello guys, thank you so much for watching. If you're new here, we're Ottawa Community Church, a place to belong. If you want to keep up with us, there's a way you can do that through our social media that will be right here on the screen. Or you can contact us through our email on our website. God bless you and have an amazing week.